Olá, tudo bem? Nós somos da Semeadores, semeando mensagens de vida para o seu coração. Todos os dias aqui, produzindo, transmitindo uma palavra de Deus. Você vai agora pegar a sua Bíblia e vai nos acompanhar. Faça uma leitura prévia do capítulo 18 de Êxodo, um capítulo muito interessante, onde nós veremos Moisés seguindo os conselhos sábios do seu sogro Jetro. Nesse capítulo, um encontro muito interessante e bom, porque o sogro de Moisés, Jetro, lhe aparece vindo da sua terra, conduzindo a sua mulher, a mulher de Moisés, e os seus 2 filhos. Depois Jetro vê Moisés julgando o povo e lhe dá conselhos sábios de como fazê-lo, e ele acata. Moisés, ele juntava aquela multidão enorme de gente e formava uma fila quilométrica, e os resultados eram ruins, péssimos, cansava o povo, cansava ele. Jetro, muito sábio, viu tudo aquilo e dá conselhos muito interessantes para Moisés. Como é bom, não é verdade, que tenhamos parentes e amigos que sejam bênçãos em nossas vidas. Jetro era sacerdote em Midian e já tinha ouvido das maravilhas que o Senhor tinha feito ao povo de Israel. Por isso fora conferir de perto tudo aquilo. Ele apanha a sua mulher, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, cujos nomes indicam o que se passava naquela mente de Moisés durante seus muitos anos de peregrinações. Gerson e Eliezer. Gerson foi o nome que recebeu seu primeiro filho, por causa do seu acolhimento enquanto ele estava peregrino em terra estranha. Esse nome significa estrangeiro lá. Ele é de origem hebraica, onde composto de 2 elementos, ger, que significa estrangeiro, e san, que quer dizer lá, estrangeiro lá, exilado. Moisés trabalhou, foi honesto, dedicou-se ao Senhor, e nisso ele perseverou durante toda a sua vida, uns 40 anos naquele deserto. Lembram quando ele saiu do Egito, que ele foi para o deserto? Ficou 40 anos, e durante esses 40 anos ele foi um homem produtivo. E ali Deus o abençoou com trabalho, com moradia, com uma esposa midianita e com esses filhos, que é o Gerson e nós vamos ver agora Eliezer. Ele se sentiu alguém estranho, que estava no meio de uma gente estranha, mas conviveu ali pacificamente, foi produtivo, foi feliz e não curtiu as suas mágoas, nem entrou em depressão ou disse que o mundo tinha acabado. Nós temos que ser geradores de vida onde estivermos, onde Deus nos colocar. Ele saiu ali do Egito. No Egito ele tinha tudo. De repente ele não tinha nada, nem a própria vida, porque poderia morrer naquele deserto. O seu outro filho, Eliezer, já falava pelo seu nome de suas memórias com relação ao Egito, e ele entendia que fora livrado da morte por ajuda divina. E assim foi em direção ao deserto, sem nem saber onde ele iria parar e o que aconteceria. Mas Deus estava com ele e o poupou, e o preservou, e usou, no seu devido tempo, 40 anos depois. Eliezer, o nome é composto de Eliezer. Eli significa pai, Ezer, ajudador. Nós temos isso em Êxodo 18:4. O Deus de meu pai, Eli, foi o meu ajudador, Ezer. Livrou-me da espada do faraó. É assim que ele tinha o seu filho Eliezer, essa memória. Jetro era um sacerdote em Midian, e os midianitas são os descendentes de Abraão e sua esposa Quetura, desposada após a morte de Sara. Lembram que Abraão casou com Sara, teve Ismael, teve Isaque, e agora com Quetura teve os midianitas. Os filhos desse segundo casamento, entre eles Midian, foram enviados para uma terra distante, longe de Isaque, que era o filho da promessa. Tais descendentes de Abraão então deram origem à tribo dos midianitas, que mais tarde são mencionados em conjunto com os ismaelitas, também descendentes de Abraão, porém através da sua escrava egípcia Agar. Abraão teve um caso com Agar e gerou Ismael, que lhe deu esse filho, o nome de Ismael. Os midianitas, algumas características bem rápidas a respeito desse povo, um povo muito perigoso. Não era o primeiro combate contra os midianitas dos egípcios, dos israelitas.
Em outra ocasião, quase o povo de Deus foi destruído pelos midianitas e moabitas. Eles tinham qualidades que os tornavam perigosíssimos. Tinham a semelhança dos filhos de Israel. Isso poderia fazer com que eles se enganassem. A aparência deles era muito próxima. Eles conheciam o compromisso de Israel com Deus e criam nele. Jetro, era sogro de Moisés, que era medianita. Conheciam a forma de adoração e o compromisso com Deus, que dava aos israelitas a certeza da vitória, sabendo assim que quando perdessem esse sentimento se tornariam alvo fácil deles na guerra. Terceiro, atacavam potencialmente outros povos. Números 22, 4. Está assim escrito: os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos do Oriente cobriam o vale com gafanhotos em multidão, como gafanhotos, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Isso aí nós vemos em Juízes 7, versículo 12. Nunca atuavam sozinhos, sempre atuavam de poderio de outros para ajudá-los, sempre em companhia, fazendo parcerias com outros para ajudá-los nas suas obras. Em quarto lugar, os midianitas não tinham escrúpulo nenhum. Então olha só que perigo. Disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Números 31, 15 e 16. Faziam qualquer coisa para vencer, não se preocupando com os valores morais. Deram suas próprias mulheres para contaminar os israelitas quando esses estavam entrando na terra prometida. Não era brincadeira esse povo. Mesmo Jetro, sendo midianita, era sogro de Moisés, e seus conselhos foram muito sábios e deixaram Moisés bastante aliviado na questão necessária de julgamento de todo o povo que queria conhecer e andar nos caminhos e estatutos do Senhor. Eu mais uma vez entendo que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, sendo-lhe aceitáveis em qualquer situação os que o temem e o respeitam e seguem seus caminhos. Vamos conferir isso em Atos 10, 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então Deus tem por aceitável aquele que o teme e que pratica a justiça, não só aquele que fala. Moisés teve humildade de aceitar os ensinamentos de seu sogro, e ali seu sogro pôde ver e ouvir as histórias de Deus, e mesmo saber e ver a coluna de fogo e a nuvem de dia. Depois de sua visita, partiu de volta à sua terra, e Moisés continuou com a sua missão bem mais aliviado. Cada um de nós tem a sua missão, e Jetro cumpriu a sua, e voltou à sua terra para continuar outras missões que Deus lhe tinha entregue. Moisés e o povo ficaram muito gratos e aliviados. Dentro de 3 dias eles chegariam ao Sinai, e ali Deus iria introduzir a sua lei. Esse capítulo 18 se narra da seguinte maneira: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara com seus 2 filhos, dos quais se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Verso 10. Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou esse povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram se sobrepujou.
Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E verso 13: E aconteceu que outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que você faz ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás. Assim, tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer isso. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. E declara-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe eles sobre maioral de 1000, maioral de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizerdes, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Verso 27, encerrando o capítulo. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi à sua terra. Meus queridos, esse foi o capítulo 18. Amanhã estaremos novamente aqui com o capítulo 19. Todos os dias um ensinamento muito precioso da palavra de Deus. Nesse capítulo nós vimos aí o Jetro, sogro de Moisés, ensinando Moisés uma técnica de administração, de divisão de tarefas e responsabilidades, para que toda aquela carga não caísse sobre Moisés e sobre o povo, que, penalizado, ficava formando aquela fila gigante sem chegando ao final do dia todos cansados, exaustos e com pouco resultado. Uma vez que aplicou a técnica de administração de Jetro, houve distribuição das tarefas, das responsabilidades, e assim todo o povo ganhou, Moisés ganhou, todos ganharam e foram bênçãos. Olha só, tem gente que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Se a gente tiver ouvidos para ouvir, ouviremos os conselhos sábios e tomaremos as decisões importantes que devemos tomar para o reino de Deus, para a nossa empresa, para a nossa escola, onde for, nós temos sempre que buscar conselhos sábios e segui-los, buscando em Deus a direção para todas as coisas. Meus queridos, nós vamos encontrar essa palavra escrita que nós vimos aqui, nós vamos encontrar em nosso blog, www.jamaisdesista.com.br. Na nossa loja virtual, www.semeadores.com.br, você vai encontrar farto material para a sua edificação espiritual, para o seu crescimento. Também você vai se inscrever em nosso canal. No lado direito do seu vídeo, você vai clicar ali em inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal para receber nossas atualizações. Um bom dia. Deus abençoe sua vida. Ora, ora, Maranata. Vem, Senhor Jesus.